Amados irmãos, venha bem, eu estou aqui porque o pastor Lenierson telefonou, estava chegando lá da academia, e o carro dele, ele retornando lá do acampamento, quebrou lá em Ilhéus. E ele foi acionar o guincho, e o guincho, aquele tempão para chegar. Ele já agoniado lá esperando, né? Pensando até que não ia chegar mais esse guincho, mas chegou. E aí vem trazendo o carro dele, chegando no Salobrinhos, que teve um acidente, um engarrafamento. Aí toma a esperar. Quando eu disse, meu irmão, agora estou indo para a oficina, ver se enquanto a oficina aberta, vou deixar o carro lá. Então, assume aí esse trabalho. Assume aí, irmão. Então vai. Eu não posso substituir o pastor Leniers, ele é um teólogo. Eu sou apenas um leigo. Mas a gente vai aqui comentar um pouco. Eu orei a Deus, pedi, se eu gosto de um texto aqui agora, em cima da hora, assim, que eu possa ajudar os irmãos que estão lá. A começar por mim. Eu quero que a palavra comece por mim. Se ela me edificar, eu sei que vai edificar também os irmãos. Tá bom? Então, esse é o motivo do pastor Leniers não estar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no livro das Revelações, o livro de Apocalipse, capítulo 3. O livro das Revelações, o livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para ler a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus, acharam? Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhece que eu te chamei, e conhecer que eu te chamei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O irmão pode sentar. Amados irmãos, então aqui está entre as 7 cartas que o Senhor Jesus, numa revelação ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, estava ali exilado. Creio que os irmãos já ouviram falar mais de uma vez que a ilha de Pátimos era como se fosse uma colônia penal. E aquele carrasco chamado Imperador Domiciano
carrasco, perseguidor dos cristãos, mandava para lá. Alguns sobreviviam, poucos. A maioria morria por a quantidade de serpentes venenosas que lá existiam e outras coisas ruins, as pessoas ficavam lá penando até morrer. Mas o apóstolo João, Deus tinha um propósito para aquele homem. Estava lá e foi naquele momento hostil, de sofrimento, desprezados de tudo, de toda a sociedade, menos do Deus eterno. Então, mais importante do que, quem sabe, a família, que é muito importante, os amigos, que são importantes, mas acima de todos esses importantes, irmãos que professam a mesma fé, que defendem também o Evangelho de Cristo, está o Senhor Jesus. Então essa foi a companhia maravilhosa que estava ali com o apóstolo João. E ele foi consolado, confortado pela presença daquele que estava ali, o Senhor Jesus. E dentre outras revelações que ele fez a João, mandou ele fazer essas cartas às 7 igrejas da Ásia. E das 7, todas, ou quase todas, receberam uma recomendação: tenham contra ti, tenham contra ti, tenham contra ti. Menos a igreja de Filadélfia, essa que nós acabamos de ler. Você vê que não tem essa frase aqui: tenham, porém, contra ti. Não tem. As demais todas tiveram, né? Somente essa. Por isso eu convido os irmãos a pensarem comigo sobre uma igreja relevante na presença de Deus. Uma igreja relevante na presença de Deus. Então, o que é a palavra relevante? Quer dizer, que tem relevo, que tem realmente prestígio, que é considerada boa, realmente útil, como Deus quer que seja a sua igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando o povo de Deus. Naturalmente, os irmãos estão sabendo disso. Aquele povo que Deus escolheu e colocou desse mundo que nós estamos vivendo, encharcado de tudo que não presta, tudo que não é ruim, mas em meio a esse lamaçal, a essa lama podre que está aí, Deus botou a igreja dele. Em outras passagens da Bíblia, é citado como um ambiente de trevas, densas trevas. Então é nesse meio que Deus colocou a sua igreja. Como ele disse aos apóstolos, falou também para a sua igreja, cada um de nós: vós sois a luz do mundo. Então, quando ele diz que a sua igreja, começando pelos apóstolos, e nós somos a continuação deles, né? Fomos alcançados por essa graça maravilhosa do Evangelho de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo. O desafio é para cada um de nós, é para mim, é para você, em meio a essa podridão, a essa escuridão, sermos luz do mundo. Então o mundo não está pior, um caos realmente muito pior do que o que estamos vivendo, por causa da igreja de Cristo, por causa da presença da igreja aqui neste mundo, e porque Deus está de olho na sua igreja, para ela ser esse farol, para ela ser realmente essa luz desse ambiente hostil. Então esse mundo não está pior por isso. Então vamos ver alguns pontos que Deus quer que eu, você, a sua igreja, seja a exemplo dessa igreja de Filadélfia. Então vamos ver, em primeiro lugar, essa igreja relevante, ela tem porta aberta. Vejam o versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho por diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tem poucas forças. Então, meus irmãos, uma igreja relevante, uma igreja que realmente está vivendo no agrado de Deus, isso é para mim, isso é para você, para todos nós individualmente. Deus tem porta aberta.
Às vezes aquela área que você olha assim e diz, isso aqui não tenho condição, pela sua força, pela sua capacidade intelectual, seja de que maneira for, não tem mesmo não. Você vai se julgar realmente, de fato, incapaz. Mas, segundo a palavra de Deus, se eu e você estivermos vivendo a palavra de Deus, essa porta que pode aos nossos olhos realmente estar trancada, apertada, que não tem como abrir ponto de vista de solução para um problema que você tem à sua frente e não está vendo uma condição de dar uma solução naquele problema, mas tem a garantia da palavra de Deus. Esse problema, essa batalha, essa dificuldade, naturalmente ela será superada, porque tem a garantia daquele que é fiel daquilo que prometeu. Essa porta naturalmente se abre. É claro que você vai entender que não é tudo que você quer que Deus abra para você que isso vai acontecer. Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós temos a sabedoria de entender a vontade de Deus. De repente, aquilo que eu acho que é importante para a minha vida material e até espiritual, Deus está vendo que não é. Ou às vezes você está pedindo, está lutando, está buscando e não recebeu, mas tem o tempo certo de Deus responder. Às vezes não é para aquele momento, é na frente, Ele quer mais maturidade, mais vivência, alguma coisa especial Ele quer que eu e você vivenciem para que aquilo realize. Ou então não vai realizar nunca, Ele dá o conforto e o consolo do Espírito Santo para você aceitar aquele não da palavra de Deus, aquilo que Ele não quis para você naquele momento, ou toda a vida. Versículo 8. A parte A desse mesmo versículo é assim: que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aí está, meus irmãos, a maneira como Deus abre a porta para nós, para a sua igreja, como povo de Deus, e Ele está dizendo de que maneira você tem que vivenciar dessa forma para que essa porta se abra. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um desafio para mim e você. Vivenciar a palavra de Deus. E diante do desafio das tentações, que são milhares e milhares que vêm sobre nós mantermos fiéis à palavra de Deus. Como realmente está lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra. Mas com que objetivo, então, o salmista, que escreveu essa palavra lá no 119, diz: eu guardo no coração a tua palavra? Ele mesmo responde: para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, guardar a palavra de Deus no coração, tê-la gravada na mente, no coração, ela realmente é um cadeado fortíssimo para que nossa vida não peque contra o próprio Deus, contra o nosso próximo, contra qualquer coisa que vá de encontro à vontade de Deus. Seremos blindados. E isso acontece realmente pela palavra de Deus no coração. Afinal de contas, João escrevendo também lá no Evangelho, ele diz assim: no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós, apontando para a pessoa de Jesus. O que é que ele quer dizer? Então, essa palavra que ele citou lá, que está aqui também, trata-se da pessoa de Jesus. O mundo tem que olhar para mim, tem que olhar para você, esse é o grande desafio, e ver Cristo em nós, como está escrito: Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo escreveu isso. Então, meus irmãos, é isso aí que Deus quer ver em mim e você, a presença de Jesus na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, nas circunstâncias, seja elas quais forem, as mais difíceis possíveis. O mundo tem que ver: aquele é um cristão, aquela é uma cristã, aquele vive com Jesus, aquela conhece o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é isso aí que é o desafio, certo? Que Deus
realmente quer de mim e de você. Em segundo lugar, que guarda a palavra de Deus. Versículo 8, ela já disse aí. Vamos agora o terceiro ponto. Tem a predominância sobre as falsas doutrinas, ou os falsos cristãos. Veja o versículo 9. Então, a pessoa que tem a palavra de Deus, ele não cai no conto dos falsos cristãos. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, eis que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esse é o desafio. De fato, que nós estamos vivendo num mundo encharcado de falsas doutrinas, falso evangelho para todos os gostos. Como bem disse o pastor Hernandes, tem púlpito que virou um balcão de negócio, toma lá, de cá. Então o evangelho é uma mercadoria negociável, que tem que ser anunciada, mas na base do toma lá e de cá, puxa para cá, a minha parte. Então, meus irmãos, nós precisamos estar alimentados com a palavra de Deus de tal forma para que nós possamos estar blindados também contra esse falso evangelho, que se diz crentes, cristãos, aqui falou judeus, mas aqui nos dias atuais que se dizem crentes, servos de Deus, mas não são. Não são. E o Senhor Jesus, que pelas obras dessas pessoas vão conhecer que de fato são um verdadeiro crente ou não são crentes. E como é que eu posso conhecer? Como é que eu e você pode conhecer quem é o falso e quem é o verdadeiro? Com a palavra. É examinando a palavra de Deus. O povo bereano, quando chegou lá, os cristãos pregando, eles iam para a palavra. Vamos ver se eles estão falando a verdade? Vamos ver se essa pregação que eles estão falando realmente tem base bíblica, está nas escrituras. Então, irmãos, é por aí que nós estamos realmente preparados para, na hora de uma falsa doutrina, um falso evangelho, um falso cristianismo, a dizer, não, isso aí não é o evangelho de Jesus, não. Infelizmente, esse falso evangelho tem crescido, tem inchado muito, e muitos templos estão lotados desse falso evangelho, mas quando você vai apurar, está realmente distante da palavra de Deus. Por isso, irmãos, é preciso que eu e vocês estejamos examinando as Escrituras, nos enchendo da palavra de Deus, nos alimentando, enchendo no sentido de você se alimentar, se fortalecer, porque a palavra fiel e verdadeira representa a própria pessoa de Jesus. O Evangelho representa a pessoa de Jesus, o genuíno Evangelho representa a pessoa de Jesus. E Ele em mim, estando em vós, é fácil, então, se entender quem realmente vive na verdade, ou quem vive no falso, e ele tem, é como uma areia movediça que você vai e pensa que está tudo certo, daqui a pouco você está afundando, e vai e se atola, e para sair, quem sabe não vai sair mais nunca. Então, irmãos, está alimentando a palavra para se misturar e não fazer parte do rol dos falsos crentes, falsos cristãos. E teve essa palavra como a base para o nosso fortalecimento. Mas em quarto lugar, meus irmãos, tem promessas de proteção do Deus fiel. Versículo 10. Tem promessa de proteção do Deus fiel. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então o Senhor Jesus está falando aqui, o Deus eterno, falando aqui, e João escreveu aquela igreja, que Deus vai permitir uma tribulação no mundo inteiro. O mundo inteiro, não vai ser só no Brasil, não. Você no mundo inteiro vai passar por esse momento de sofrimento. Mas
qual a razão, ou qual é o motivo porque Deus vai permitir esse sofrimento no mundo inteiro? Aqui o texto responde, né? Responde, no mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vem para experimentar. E nesse teste de experimentar, Deus vai, aliás, o próprio mundo vai conhecer quem está ou quem não está na verdade. Quem está no verdadeiro, quem está no falso. Naturalmente, o verdadeiro se manterá de pé. Porque quem vai fazer esse verdadeiro ficar de pé? O Deus eterno, todo-poderoso. Aquele que tem a palavra de Deus guardada no coração, como disse lá no Salmo 119, para não pecar contra o Senhor, por conta da palavra fiel e verdadeira, que Deus diz, eu vero pela minha palavra, para fazer essa palavra ser realmente cumprida, se cumprir, e Ele vê nessa palavra a minha sinceridade, a sua sinceridade, esse mundo mal que vai passar por essa aflição toda, mas esses que tocam a palavra de Deus se manterão de pé, porque quem fez a promessa é fiel. Por isso, meus irmãos, eu e vocês somos desafiados a ser crentes verdadeiros, que o mundo olhe e diz, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus, passou por essa prova, por esse teste, mas ele não se deu envolvido por esse mal que realmente foi lançado, veio maquiado com uma coisa bem bonita, bem agradável, realmente aos olhos, mas o fim, como diz a palavra de Deus, é de morte, tem veneno mortífero. Ele passou por ali ileso, porque a própria palavra de Deus deu a ele segurança, ele descobriu por cada palavra de Deus. Então, o desafio para mim e você é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. Vamos ser estudiosos da palavra de Deus, meu senhor. Eu vi o exemplo de um cidadão que parece que tem 92 vezes lido a Bíblia e morreu triste porque não tinha lido mais. 92 vezes. Eu vi esse exemplo, se ele morreu, eu pergunto, o que você está mais tratando? Em tristeza. Porque eu não cheguei mais vezes na leitura da palavra de Deus, mas ler e gravar, ler e praticar, ler e pôr em prática a palavra de Deus, para então passar por essa tribulação que vem aí. Então, meus irmãos, também em quinto lugar, vem aí, tem vitória garantida por Deus com as bênçãos celestiais. Tem vitória garantida por Deus das bênçãos celestiais. Veja a palavra. Veja a palavra. É ela que está falando aqui, ó. Versículo 11. Venham sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que é? Conserva essa palavra no coração. Conserva a esperança. Conserva a sua fidelidade a Cristo. Conserva a sua profissão de fé que um dia você fez diante de Deus e do povo. Conserve. Essa é a ordem. Conserva para que ninguém tome a tua coroa. Agora vem o resultado. Ao vencedor, ao que conservar, se manter fiel, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Está vendo aí o que vai acontecer? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí é a garantia, meus irmãos. Será que vale a pena manter-se com a palavra de Deus gravada no coração, examinar as Escrituras, como bem disse o Senhor Jesus? Se vocês examinam as Escrituras, para os fariseus, é porque vocês julgam ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Falando aos fariseus, saduceus, os escribas que examinavam as Escrituras naquele tempo, era o Torá, e eles ali não viam a presença de Deus, mas ali toda a Bíblia ela tem a presença do Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse.
E eles liam e não viam. Eram como cegos. E nós não devemos ser iguaizinhos aí. Devemos ler, pedir ao Espírito Santo a iluminação, para entender que a palavra de Deus, e em toda ela vamos ver a revelação do grande amor de Deus. A vontade soberana de Deus para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para a nossa vida espiritual ser uma vida madura, firme, como nós cantamos, firmes nas promessas de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então está aí. Espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa nesse pequeno estudo que fizemos de última hora. Pedi a Deus, e Deus então abriu para mim essa janela. Espero que vocês tenham se edificado, como eu fui naquele momento, tremendamente edificado. E porque fui, eu digo, vou compartilhar com meus irmãos como está por lá. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é fiel, porque ela nasceu no Teu coração. Ela veio, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja seja fortalecida, seja realmente edificada sobre ela, que ela realmente traz segurança, traz firmeza, traz perseverança, traz, ó Deus, garantia de vida eterna. Ajuda, ó Deus, a sermos fiéis. Ajuda a ter essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Que foi essa palavra que o Senhor Jesus rebateu a todas as investidas do maligno. Está escrito. Está escrito. E assim nós possamos, com essa mesma palavra, examinada por nós e observada e gravada em nosso coração, podemos rebater toda a investida, toda a astuta do maligno que vier contra nós. Assim nos abençoe, Deus, nos fortalecendo na fé, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo aqui presente, que veio aqui para te adorar, para louvar e prestar culto. Prestar culto também pedimos que tome as orações que aqui foram elevadas a ti, e cada uma ser dentro da tua vontade soberana respondida, Pai. Rogamos, ó Deus, por aqueles que não puderam vir, por suas razões especiais. O Senhor esteja com cada um no seu lar, onde estiver, guardando, protegendo, livrando do mal. Abençoa o pastor que teve, ó Deus, esse problema com o seu veículo, seja recuperado. Ó Deus, que realmente foi o animal, foi o transporte dele, mas não foi a vida dele. Graças a Deus por isso, Pai, que seja logo recuperado o seu veículo, o seu transporte, e assim abençoa todo o teu povo, ó Deus. Sustenta na fé, sustenta, ó Deus, dessa perseverança que o Senhor quer de cada um de nós. Nos dê um complemento de uma semana em paz, nos levando para nossas casas também em paz, guardando a nossa saúde, a saúde daqueles que estão enfermos, da nossa família, de amigos, de irmãos. Visita, ó Deus, Tu és o médico dos médicos. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor nos veja, que o Senhor nos guarde, quando estivermos separados uns dos outros. Amém.